Ah, Então, a partir de agora, a gente está gravando. Vocês estão vendo aí a capinha do nosso estudo? Então, né? Tá. Então, esse é o nosso encontro de número 32. E a gente hoje está estudando o capítulo 22, A Mulher e a Ressurreição. Vamos ver o que esse capítulo traz para a gente. Quem tinha que estar aqui hoje estudando com a gente é a Aninha. A Aninha ia adorar esse capítulo. Deixa eu trocar aqui. Bom, Jesus estava com Pedro no barquinho de Pedro, ali nas águas do Tiberíades, né? Estavam ali chegando, né, na praia ali, quando a barca de Simão conduzindo o Senhor atingiu docemente a praia. O velho apóstolo, Simão Pedro, estavam ali com pensamentos pesados, com reflexões duras, e o mestre percebeu, né? E perguntou para ele: que tens tu, Simão? Com um olhar penetrante e amigo. Percebeu que Pedro não estava bem. E Pedro começa a abrir o seu coração para o mestre. Surpreendido com a palavra do Senhor, o velho Cefas. Cefas é o apelido dado a Pedro por Jesus. Cefas significa pedra. Deu a perceber por um gesto os seus receios e as suas apreensões, como se encontrasse dificuldade de esquecer totalmente a lei antiga para penetrar nos umbrais da ideia nova, no seu caminho largo de amor, luz e esperança. Jesus, como sempre, fez a pergunta, né? Mas, de certo, ele já tinha penetrado no íntimo daquele espírito que ele tinha tanta proximidade, né? Jesus passava quase que constantemente, quando estava em Cafarnaum, era na casinha de Pedro que ele ficava. Então, ele tinha ali muita intimidade com Pedro. Então, de certo, ele já tinha percebido o que se passava no íntimo daquele espírito, né? E Pedro, né, ele coloca aqui, ele tinha uma dificuldade muito grande de se desvencilhar da antiga lei. Que antiga lei é essa, né? O Antigo Testamento, que era a lei de Moisés. A gente viu aqui em outras passagens, com outros discípulos, né? Que Jesus trouxe uma visão nova de Deus, do amor, né? Só que essa visão nova que Jesus trouxe confrontava com alguns textos, né, do Antigo Testamento. E Pedro, ele tinha dificuldade. Por quê? Porque Pedro, ele, assim como Saulo, né, ele era um fervoroso cumpridor da lei. Ele queria cumprir a lei palavra por palavra. Ele era um patriarca, né, naquela comunidade ali dele. Ele era um patriarca, que era uma pessoa que para a comunidade representava, ele tinha uma representatividade ali de comportamento, de cumprimento da lei. Então, ele era uma referência ali, né, na sociedade dele, na comunidade dele. E por isso ele se sentia responsável também, né? Ele falou: eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que cumprir a lei para dar o exemplo que isso é o que tem que ser feito. Eu tenho que ser religioso, eu tenho que ser um pai de família. Então, para Pedro, ele se cobrava muito isso, dele cumprir com rigor a lei, as suas obrigações na sociedade, as suas obrigações na família. Isso pesava muito dentro dele. Ele era um patriarca numa sociedade patriarcal, né? Que significa o quê? Que os pais, né, os homens, que ditavam, né, que exemplificavam e faziam cumprir as leis. Então, contrastou dentro do coração dele, né, esse cumprimento da lei e a interpretação que eles davam, né, muito dura, muito literal, com os ensinos que o mestre trazia. Mas, sobretudo, com isso aqui que ele vai falar. Ó. Mestre, respondeu com timidez. A lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Conhecendo por antecipação os pensamentos do pescador,
Foi aquilo que eu falei. Jesus já tinha penetrado ali naquele espírito, já tinha captado o pensamento dele. E observando os seus escrúpulos em lhe atirar uma leve advertência, Jesus lhe respondeu com brandura. Quase sempre, Simão. Então, ali, Jesus, tudo isso que eu falei, né? Jesus sabia que aquele coração ali estava pesado, estava em dúvida, estava com conflitos, mas que não era por mal, né? Era por até um pensamento de cumprir, né, as exigências da lei. Quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Aí Jesus começou a fazer, né, a sua introdução ali nos seus ensinamentos para esse espírito ali que estava angustiado. Entretanto, tornou o apóstolo respeitosamente, né? Ele fala: mestre, tudo bem, mas os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez com as decaídas. Ele insiste, né? Ele continua. Observando os nossos costumes, Senhor, é que eu temo por você, acolhendo tanta meretriz e mulher de má vida nas pregações do Tiberíades. Olha a preocupação de Pedro, que quando Pedro pregava, as mulheres de má vida, né, as meretrizes e as mulheres de má vida, iam ouvir ele. E aqui tem uma coisa interessante, porque meretriz, né, é o que a gente entende mesmo de ganhar a vida com o corpo. Mas mulher de má vida, né, para a cultura da época, não era isso. Você vê que Jesus coloca aqui, ele cita dois contextos, meretriz e mulher de má vida. Mulher de má vida era toda mulher que, por exemplo, tinha se separado do marido e casou com outro. Não conseguiu viver naquele primeiro casamento, ou o marido a rejeitou, e ela encontrou um outro companheiro e foi viver com ele. Isso, por exemplo, para a sociedade da época, era uma mulher de má vida. E sobre ela existia preconceito. Ou a mulher que simplesmente estava abandonada, ou foi abandonada pelo marido, uma mulher sozinha. Essa era a mulher de má vida. E aí Pedro, ele tentando dar uma disfarçada, né? Não, mestre, eu não temo por você, não temo por mim, não. É por você que eu temo, misturado aí com essas mulheres todas, né? Conversando com mulher sozinha na beira do tanque, recebendo aqui em casa Maria Madalena. Então, é por você que eu estou temendo. Aí Jesus fala assim, ó, por mim não, porque eu venho do meu Pai e não devo ter outra vontade a não ser cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. Não temas por mim. A minha consciência está perfeita com Deus e eu sei que isso é o correto. Mas escuta, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Aqui ele explica, ó, viu? Desamparada pelos homens. Não é só a pervertida, é desamparada também. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes. Porque estava isso lá, está, né? Lá no Antigo Testamento, na lei que Pedro dizia que tinha que ser cumprido, estava isso lá também. Amar os seus semelhantes. Como nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei pelo amor mais sublime da terra. Ou seja, está escrito lá que a mulher tem que ser apedrejada? Tudo bem. Mas está escrito que tem que amar também. Eu fico com amor nos meus ensinamentos. Poderíamos culpar, olha isso aqui, esse trecho aqui é muito bom. Poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? Olha o que Jesus está falando aqui. A lei do homem, quem poluiu ela com os sentimentos, né, com as vibrações humanas, foi o próprio homem. Quem trouxe para a lei os sentimentos de raiva, de perseguição, de morte, foi o próprio homem. Ele que poluiu a lei. Porque na fonte
que é Deus, essa água é a mais pura que existe. Não tem sujeira nessa água. Muito bom, né? Poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? A fonte tem culpa quando o animal entra lá com a pata toda suja de lama e suja a água toda? Não, a fonte não tem culpa, né? A culpa é do animal que sujou. De acordo com a lei, devemos amar uma e a outra, seja pela expressão da sua ignorância, seja pelos seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco, e a mulher sempre sofredora. Olha que imagem linda que eu achei. E aí Pedro ouvia, né, aquilo ali de Jesus e já começou a se sentir tocado, como se fora tocado nas suas fibras mais íntimas do seu espírito. E aí ele retrucou, né? Mestre, quer dizer então que a mulher é superior ao homem na missão terrestre? Olha a pergunta que Pedro faz. Jesus responde, ó: um e outro são iguais perante Deus. Não tem mais importante, menos importante. São todos filhos de Deus, todos iguais perante Deus. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, ou deveriam se equilibrar, né? Completando-se perfeitamente, para que haja, em todas as ocasiões, o mais santo respeito mútuo. Então, o homem e a mulher, perante Deus, têm importância igual e caminham juntos para um equilíbrio, né? Um ajudando o outro e se equilibrando no mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Não é por acaso que Jesus fez a mulher ser a grande porta de entrada dos espíritos do plano espiritual para o plano material. A sublime missão de carregar no ventre, né, o filho, não é por acaso. Jesus, com os seus arquitetos lá na origem, poderiam ter feito a gente nascer de ovo. Né? Poderia a gente nascer de qualquer jeito. Ele que criou, né? Ele que estabeleceu as leis. Mas ele fez a vida ser gerada dentro do ventre da mulher. Isso não é por acaso, isso é muito profundo e muito forte. Mas não põe abaixo a importância do homem. Vamos entender isso. Porque ele falou, um e outro são iguais perante Deus. Mas cada um tem a sua missão, tem a sua construção. Tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está, por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levando obras imperecíveis na edificação do espírito. Na história dos homens ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos, dos generais, dos cientistas, dos professores. Todos eles são filhos de grandes heroínas, que passam no silêncio, desconhecida de todos, muitas vezes dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. E aqui eu coloquei, quem conhece essa mulher que está aqui nessa primeira foto? Alguém conhece ela? Identifica essa mulher? Não era aquela poetisa? Eu esqueci o nome dela. Foi, Ilana, uma poetisa? Maria Carolina de Jesus. É poetisa, né? Carolina de Jesus é poetisa, né? Lembrava, não é poetisa. Eu não Maria lembrava Carolina de Jesus. Uma personalidade feminina gigantesca. Eu tenho o livro dela, né? O mais famoso, Quarto de Despejo.
que é assim, gente. Você pega, é o diário dela, tá? Porque, para quem não conhece a história dela, ela vivia numa favela em São Paulo, né? E ela era sozinha, abandonada, com 3 filhos. Os 3 filhos estão aí nessa gravura. Ela vivia num barraco de um cômodo de madeira e ela catava lixo na rua para sobreviver. E ela criava sozinha os filhos dela. Só que ela catava, quando ela achava junto do lixo livros e cadernos, ela guardava na casa dela. Os livros ela lia, ela adorava. E os cadernos ela escrevia. Então, em alguns cadernos, ela fez os diários dela, que foi o que deu origem, né, a esse livro, que é o diário dela, Quarto de Despejo. Maravilhoso. A gente pega ali um dia, 2, começando o dia, lendo 3 ou 2, ou 1, às vezes, dia do diário dela. Gente, a gente não reclama de nada na vida. Nada. A gente passa o dia... As nossas dificuldades ficam pequenininhas assim. Tem uma passagem que ela entrou a disputar com outras pessoas, o açougue foi lá e despejou osso. E ela pegou ali, e ela fez uma sopa com osso, que durou 3 dias, para os filhos comerem. E assim ela criou um dia, um repórter foi lá para fazer uma entrevista sobre o local, que ia ser retirado de lá para construir, acho que a marginal, né? E ele se deparou com ela. E aí ele foi na casa dela e viu isso, né? E aí foi ele que trouxe a Maria Carolina de Jesus para o mundo. E aí a história dela é belíssima e está aí. E quando eu li esse trecho aqui de Humberto de Campos, na hora eu me lembrei dela, né? Da história dela. Todos eles são filhos da grande heroína que passa, no silêncio, desconhecida de todos, muitas vezes dilacerada no seu sentimento mais íntimo ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Então, quando eu li esse trecho, eu falei, eu vou botar uma foto da Maria Carolina de Jesus aqui. É ela que vai retratar para a gente essa mulher. E aí Jesus fala, Deus também não é ignorado, passa ignorado todas as realizações do progresso humano, enquanto que no silêncio Deus se mostra todos os dias para a gente, sustentando essa natureza maravilhosa, emanando amor para a gente, incessante, incansável, né? E ele também não passa ignorado, né? Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade. Olha aqui que o Humberto de Campos coloca aqui, ó. Seu sentimento de ternura e humildade. Perdi. Ternura. Será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo. Porque se o tesouro do sentimento, olha a palavrinha sentimento, sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Aqui a gente para fazer uma reflexão sobre essa colocação, né, para a gente poder entender essa colocação que Jesus trouxe para Pedro, sobre a importância da mulher, né, sua conexão com Deus, mas a importância também do homem, né? Aí eu trouxe o seguinte, olha, na psicologia de Jung, né, não vou aprofundar muito isso aqui não, tá? É só para a gente poder compreender algumas questões que envolvem esse ensinamento e para a gente ver como que está em total consonância, por exemplo, com os ensinamentos que André Luiz trouxe para a gente. Na psicologia, né, de Jung, Jung traz a descrição de 2 arquétipos. Arquétipo é características de uma... são características, né?
Ele tem vários arquétipos, né? Mas ele tem dois que ele chama de ânima e ânimos. Que ele diz o seguinte, né? O que significa ânima e ânimos? Ele fala assim, ó, o homem, existem as características da mulher e as características do homem, né? E o homem tem dentro dele características femininas. E a mulher tem dentro dela características masculinas, tá? Até aqui, Yang caminhou, ó, belezinha. Então, tem a mulher, que é a ânima, e tem o homem, que é o ânimos, né? E quais seriam essas características que a mulher e o homem traz no seu inconsciente? Para a mulher, né, seria sensibilidade, amorosidade, ternura. Elza, você tinha me mandado mais algumas, né? Você completou quais eram? Acho que eu pedi para a Elza completar para mim. Eu Fala aí. botei sentimento, ternura e humildade. Então, Meiguice também. Não, ternura você tinha posto. Peraí, o que você botou mesmo? Não estou lendo aí. Sensibilidade, amorosidade e ternura. Você completou com o quê? Eu botei meiguice, sentimento e humildade. Isso. Tem vários, né? A gente pode enumerar aqui alguns, que são sentimentos, né? Personalidade característica da mulher. E no homem, eu coloquei a razão e o pensamento analítico, né? O homem é mais razão e mais calculista, né? Então, para Yang, né, tem mulher com características do homem e tem homem com características da mulher. Até aqui, Yang caminhou belezinha. Só que Yang, quem é da área da psicologia, Ana, não me mata não, tá, Ana? A Ana é psicóloga, mas não me mata. Até aqui, Yang caminhou uma belezinha. Só que ele ouviu o galo cantar, não sabia onde. É Jung! Jung, desculpe, Jung. Ouviu o galo cantar e não sabia onde, né? Por quê? Porque ele dizia que o homem e a mulher tinham isso, porque ele absorvia isso do inconsciente coletivo. O que significa isso? Na vivência ali do homem e da mulher, dos seus antepassados, na sociedade, eles absorviam essas características, né? E aí, de uma forma inconsciente... Aí ele viajou na maionese, né? Por causa da reencarnação, aí, infelizmente, né? Então, porque o Espiritismo mostra para gente que, na verdade, isso vem porque o espírito, ele não possui uma definição de sexo, né? Ora, ele estagia na experiência feminina, ora estagia na experiência masculina. Então, o espírito não tem sexo, né? Dependendo da necessidade de evolução dele, ora ele encarna como homem, ora ele encarna como mulher. E em cada uma delas, aí que ele absorve essas características que ficam impregnadas no espírito, né? Então, não é do inconsciente coletivo, né? É da vivência do próprio espírito. Daí, um espírito que durante muito tempo encarnou como mulher, mas que vem agora com a necessidade de encarnar como homem, apresenta características femininas muito fortes. E a mesma coisa o contrário, né? Um homem que encarna durante muito tempo como homem, precisa agora vir na experiência feminina, apresenta muito forte características femininas, né? Aí nasce também o homossexualismo, porque muitos não se acostumam ao novo corpo, têm dificuldade de se adaptar ao novo corpo. Mas conforme eles vão reencarnando, essa adaptação vai ocorrendo e eles vão se adaptando melhor ao novo corpo. Isso. Essa é uma das, né, Bia? Uma das razões, né, que explicam para a gente a questão do homossexualismo. Mas ela é muito boa, essa explicação. Eu gosto, porque eu não consigo nem ouvir quando fala assim, orientação sexual. Não gosto. Porque orientação é uma coisa que vem de fora.
Somos duas. É uma coisa que vem de fora, né? E o homossexual, quando a razão é essa, que a Bia falou, ele não tem opção, né? É a natureza do espírito, e não uma coisa que ele optou, né? É a natureza do espírito. Então, na verdade, quando a gente fala orientação, a gente deveria falar natureza. Natureza sexual. Vamos lá, prosseguindo. Então, tá. Então, aqui a gente já entendeu isso, né? Que o espírito feminino tem as suas características e o espírito masculino... Espírito não. O espírito encarnado, né, como mulher, tem as suas características e o espírito encarnado como homem tem as suas características. Mas o espírito não tem sexo, estagia tanto como homem como mulher, dependendo da sua necessidade de progresso, de aprendizado. Beleza. Aí, lá em nosso lar, no capítulo 20, tem um diálogo de André Luiz com a irmã Laura, né, que é a mãe de Lísias. O título é assim, Noções de Lar. O que acontece nesse capítulo? André Luiz está lá com a irmã Lísias, né, e ela começa a falar sobre a família, sobre as questões da família com André Luiz. E começa a introduzir para ele alguns entendimentos, né? Alguns aprendizados dela. E ela fala assim, quando eu retornei da Terra, né, quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de ter um orientador que me esclareceu a função do homem e da mulher na família. Ele era muito versado em matemática, está escrito aqui no texto, tá? Ele era muito versado em matemática, e ele disse o seguinte: fez-nos sentir que o lar é como se fosse um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. O que significa isso? Onde a reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. Então, tem uma reta vertical, que aponta para cima, que ele atribui essa reta ao sentimento feminino. Vou tirar aqui de cima. E a reta horizontal é o sentimento masculino. Olha a reta horizontal. Em marcha de realizações no campo do progresso comum. Então, a reta horizontal, apontando para onde, gente? Para onde que essa reta está apontando? Para cima, para o céu. Justamente, para Deus, né? Subindo, em direção à espiritualidade. E o homem, né, ali na base. Então, essa aqui é a descrição que ela fez aqui, Fez no sentido, o lar é como um ângulo reto nas linhas do plano da evolução. Ângulo reto é esse ângulo aí, de 90 graus, tá? Na reta horizontal, na reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. E a reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realização no campo do progresso. O lar é o sagrado vértice. Vértice é esse encontrozinho aqui, das duas retas, tá vendo? Aqui está o vértice. No vértice está o lar, que é o quê? A união, né, das duas retas. É a união da mulher e a união do homem. Que se encontram para o entendimento indispensável. É o templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente, tá? A gente, então, viu... O que a gente viu anterior, né? Que tanto o homem como a mulher, né, estagiam, ora, numa situação de mulher ou de homem, ou outro, né? Dependendo da sua necessidade evolutiva. Mas quando esse espírito estagia na condição de mulher, que apresenta as características, né, que está lá, porque o ideal, né, Joana de Ângeles traz para a gente que o ideal
E por isso que a gente estagia num e outro, né? Numa e outra condição, é que o espírito, quando ele alcança, né, uma elevação considerável, ele tem dentro dele, impregnado de forma equilibrada todas essas características, tanto do homem como da mulher. Então, por isso que ora estagia num campo, ora estagia no outro, porque precisa absorver todos os aprendizados, todas as características. Ele precisa ter todas as características de homem e de mulher dentro dele de forma equilibrada, né? Porque essas características podem estar desequilibradas, como diversas vezes está. Assim ele se torna, né, entre outros aprendizados, ele se torna um espírito equilibrado. Jesus, a gente viu, né, como um espírito mais elevado que o nosso planeta já viu, a gente percebe o tempo inteiro, né, que ele tem amorosidade, né, ele tem acolhimento, ele tem várias características que são sentimentos femininos, né, porque ele, como Joana de Ângeles diz, já alcançou esse equilíbrio. Ele já alcançou dentro dele, né, todas as características necessárias dos sentimentos, tanto masculino como feminino dentro dele, e em perfeito equilíbrio. Em perfeito equilíbrio. Então, essa é a passagem. Ó, características da mulher. Sentimentos femininos voltados para Deus, sensibilidade, amorosidade, ternura, cuidado. E aí ela vai trazer, né, para essa comunhão todos esses, toda essa base, né, de sentimento, né? E o homem, sentimento masculino, voltado para a razão, a construção, o cálculo, também é essencial para a vida, né? Então, enquanto os espíritos não conseguem ter neles só todas essas características de forma equilibrada, eles precisam fazer essa troca, eles precisam se unir, né? Então, por isso que tem essas características. E aí, também traz no texto, vou tirar aqui de cima, peraí. Aqui continua a irmã falando. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Ela falou, né? Mais para frente no capítulo ela fala, ó, alguns chegam a falar isso, né? Que a instituição da família está se acabando, né? Está ameaçada. Porém, importa considerar que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Por quê? Porque depende justamente dessa conquista moral, né? Desse equilíbrio. Então, os lares hoje, a gente se apresenta com características atormentadas? Sim, se apresentam. Mas isso quer dizer que não vai mais existir a instituição do lar? Não. Por quê? Como a gente sabe que a lei de progresso, que o nosso planeta está em evolução, que os espíritos aqui encarnados estão evoluindo, eles vão alcançar ainda a condição de equilíbrio moral ao ponto de que os lares sejam completamente equilibrados, né? Então, é isso que ela traz aqui para a gente nesse pequeno trecho. Elza, quer colocar alguma coisa? Você já disse, né, que quando os espíritos atingem o grau de espíritos puros, eles já estão com essas polaridades aí equilibradas e que às vezes a gente vê uma mulher, por exemplo, mais determinada, vai lá, pega pá, pega martelo, faz essas coisas, quer dizer, ela traz já uma bagagem, mas ela é mãe, ela casou, ela é mãe, ela é dona de casa, quer dizer, ela está trazendo, a gente percebe que ela está trazendo essa polaridade no sentimento, mas ela está exercendo com dignidade essa questão, né? Quando a pessoa não traz aquilo como a Bia falou, né? Traz a parte do homossexualismo mais assim, de forma que o espírito sente, né?
Você está me entendendo? Sim, perfeitamente. E, por exemplo, um homem que às vezes é mais dócil, tem mais carinho, até mesmo que algumas esposas, no cuidado com os filhos, ele já tem essa bagagem dele feminina de outras vidas mais aguçada. Mas ele não deixou de ter o papel dele também de provedor, entendeu? Dessa razão. Então, ele está se esforçando para equilibrar. Mas a gente tem que ter consciência também que os espíritos, às vezes, eles trazem muita questão ainda dessa polaridade que está diferente na atual encarnação e que precisam de acolhimento e compaixão da gente. Né? Sim, verdade. Muito bom. É isso Obrigada. aí, a gente tem que acolher esses espíritos e não tratar mal. Pelo contrário, tem que dar mais amor, porque se eles estão com essa dificuldade, né, é uma dificuldade temporária, né? Aliás, tudo passa, como diz Maria de Nazaré. Isso também Sim. passa. Mas olha, Né? E só melhora, só melhora. só melhora. Só vem para construir, para a pessoa progredir, ser uma pessoa cada vez melhor, um espírito melhor, né? Tudo na nossa vida é para melhorar. Muito bom. Então, vamos prosseguir. Voltando para o nosso texto, Jesus ali, né, tentando mostrar para Pedro essa diferença que a gente viu, mas a importância da mulher. Por quê? O que a gente viu, né, nessa abordagem que a gente fez, inclusive com o texto do Nosso Lar? Que apesar, né, de cada um ter o seu papel definido e se completarem, né, a mulher, ela é aquela que está em direção, né, mais próxima, porque ela é sentimento. E é o sentimento que está mais próximo de Deus. A razão é necessária? É necessária. Mas a razão, como a gente viu lá no capítulo anterior, quando Pedro estava conectado com Deus e Deus falou através dele, ele estava falando com o coração, ele estava entregue no seu sentimento. Quando o mestre começou a falar, né, do que ia acontecer, ele já puxou a razão, começou a pensar, confabular, questionar, aí já se desconectou do pai, né? Então, a razão é necessária, mas a conexão a gente faz através do sentimento. Aí ele falou assim, sim, Pedro, temos razão, replicou Jesus com bondade. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Jesus, então, ali passou para Pedro, né, a importância da mulher naquela sociedade. A mulher é a mãe, né, que não abandona. Tem o Marcos, né, me conta que ele viu uma vez não sei se era um documentário, uma matéria jornalística, de um cantor, que eu não me recordo quem que ele fez não sei se era o Falcão, né, do Rapa, que ele fez um trabalho num presídio com um fotógrafo. Ele foi com um fotógrafo para o presídio e ele ficou andando com o fotógrafo, fotografando ali o presídio, fazendo um trabalho artístico com fotos do presídio. Aí depois, né, eles se encontraram e aí o fotógrafo mostrou uma foto para ele e falou assim, cara, o que você vê nessa foto? E olha o que era a foto. Era uma mesa grande, né, muito grande, perto de uma escada. Então, ele subiu na escada, tirou a foto dessa mesa de cima. E nessa mesa tinham vários documentos de identidade, porque era dia de visitação no presídio, né? Então, no processo ali de entrada no presídio para visitação, quem está visitando deixa o documento ali e alguém ia colocando ali arrumadinho um do lado do outro, né? E aí ele foi e pá, tirou a foto. Era um presídio masculino. E todas as fotos, todas as identidades eram de mulher.
eram as mães, as esposas, as companheiras, as filhas. Não tinha uma foto de homem. Porque a mulher não abandona, em hipótese alguma. Ela sabe amar. É o amor que mais se aproxima do amor do Cristo. E não é à toa que, por isso, né, por conta desse espírito já ter impregnado no seu íntimo esses sentimentos que Jesus confiou a elas, né, a sublime missão de trazer ao mundo os seus filhos. Alguém lê? Bia, lê para mim, por favor, que eu não estou conseguindo ler em cima. 2 dias eram passados sobre o doloroso drama do Calvário, em cuja cruz de inominável martírio se sacrificara o Mestre, pelo bem de todos os homens. Penosa situação de dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Não era Jesus o poderoso Filho de Deus que consolara os tristes, ressuscitara os mortos, sarara enfermos de doenças incuráveis? Por que não conjurara a traição de Judas com as suas forças sobrenaturais? Por que se humilhar assim, sangrando de dor nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Então, o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre 2 ladrões? Obrigada, Bia. Enquanto essa... Fala. Vamos parar aqui para a gente fazer as reflexões desse trecho? Tá bem. Então, o que Humberto de Campos traz aqui para a gente, né? Passou, né, muito tempo daquele diálogo com Pedro, né? E chegou o dia do Calvário de Jesus, né? Jesus foi crucificado. E a gente sabe, né, o que aconteceu. Os discípulos que ainda não tinham certeza, né, não tinham ainda sua fé ali firme, né? Ficaram desesperados e começaram a raciocinar, questionar, indagar, né? Assim como Pedro havia feito anteriormente, eles começaram. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. Quase todos, porque nem todos abandonaram, né? João, por exemplo, estava lá no pé da cruz, né? O raciocínio frágil do homem, olha o que aconteceu, né? Os homens com raciocínio que afasta, né? Que traz para a matéria e afasta do espiritual, presos nas suas confabulações. As mulheres que ficaram no pé da cruz, parando Jesus. Foram as mulheres e João, o único. João, exatamente. E João. E aí eles começaram a questionar, né? Não era Jesus o poderoso Filho? Não haviam ainda, né? Até aquele momento ali, firmado a força da fé. Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do Messias ficava esquecida em plano inferior. Esqueceram de tudo que ele havia feito, que ele havia falado, né? Momentos antes ele já tinha despertado eles para isso, mas esqueceram de tudo. As lembranças do Messias ficavam relegadas ao plano inferior. Olvidava a sua exemplificação e a sua grandeza dos seus ensinamentos. O barco da fé, porém, não virou inteiramente, porque ali estava lágrimas do coração materno. Eles não se desesperavam totalmente, porque a força da fé, né, estava ali com as mulheres, sobretudo com Maria, né? Estavam as lágrimas do coração materno trespassados de amarguras, mas ainda vivas na sua fé. Gente, eu achei essa gravura aqui perfeita para ilustrar esse trecho. Perfeita, adorei. O Messias, redivivo, porém, observava a incompreensão de seus discípulos como o pastor que contempla o seu rebanho desarvorado. Ele estava ali, Jesus estava ali, já observando.
desejava fazer ouvida a sua palavra divina dentro dos corações atormentados. Mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer o abismo da sombra entre a terra e o céu. Ele estava ali, mas eles não conseguiam ver, né? Porque a razão, o medo, a angústia, todo aquele questionamento ali afastava eles, né, da possibilidade de contato com o mestre. Eu coloquei essa imagem que é meio desfocada, né, para demonstrar ali como Jesus provavelmente estava. E todos os companheiros se deixavam abater pelas ideias negativas, né? Mas olha o que ele coloca aqui. Só a fé ardente e o ardente amor. Amor é sentimento. Fé é sentimento, né? Então, só vivos esses sentimentos no coração é que fariam que o mestre fosse visto. E olha quem foi, que a gente já viu no maravilhoso capítulo de Maria de Magdala. Foi então, quando na manhã seguinte do terceiro dia, a ex-pecadora de Magdala foi para lá. Maria Madalena foi para o sepulcro, né, para tentar ainda cuidar do corpo de Jesus, né, como era de costume da época, passar óleo perfumado, né, cuidar ali daquele corpo. E ela foi para lá. E nesse ato dela, né, não só de estar lá na crucificação, como nesse ato eles demonstraram uma bravura imensa, porque eles continuaram perseguindo os cristãos. Todos aqueles que se manifestavam favoráveis ao Cristo, né, aos seus ensinamentos, ou que eles chamavam de partidários ali do Cristo, ainda estavam sendo perseguidos, né? Ainda estavam sendo presos, né? Tanto Eram é presos, né? que Pedro negou, né, antes e os outros negaram depois, se escondiam, né? Enfim. Então ela, né, com toda a coragem, com todo amor, não quis saber, foi lá, né, atrás do mestre. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara. Lembra? Ensinou, e no momento que o Cristo falou, nunca mais a fé dela debandou para outros lados. Nunca mais. Sobretudo aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo. Maria ia ao túmulo com amor, e só o amor pode realizar o milagre supremo. Gente, isso é emocionante. Isso é Muito, muito né? emocionante. É muito, Verdade. né, Estou aqui chorando. Eu também. Olha a cara da Maria. Estupefata por não encontrar o corpo, tomou aquele susto, né? Achou o sepulcro aberto, não encontrou o corpo e já se retirava entristecida para dar ciência do que tinha verificado aos companheiros, né? Quando ela ouviu aquela voz, Maria. De início, ela pensou que fosse outra pessoa, né? Um jardineiro, um cuidador ali daquela área, né? Mas, em breves instantes, o espírito identificou o mestre, que lhe contemplava o inovidável sorriso. Ela quis se atirar aos seus pés, beijar a mão num suave transporte de afeto. Ela quis pegar o mestre, né? Mestre! Quis abraçar ele, não teve dúvidas nenhuma, né, de que era o mestre. Mas Jesus, né, virou para ela e falou: não me toques, pois ainda não fui a meu Pai que está nos céus. Instintivamente, Madalena se ajoelhou e recebeu do mestre um transbordamento o olhar do mestre, um transbordamento de lágrimas. Era a promessa de Jesus que se cumpria. É a realidade da ressurreição, era a essência divina que daria eternidade ao seu cristianismo. Jesus sabia que ele precisava retornar e se mostrar vivo para que aí sim, aí era a ficha tacada final para que os discípulos despertassem na sua fé. E ele foi, né? Levantava-se a fé, ele foi, né, se encontrar depois, né? Ele mandou ela anunciar, aí ela anunciou, eles não acreditavam.
E Pedro foi lá, né, ver, viu que o corpo não estava, enfim, aquela história toda. Mas depois Jesus veio, né, o mestre veio ter com eles, se mostrou, né? E aí Humberto de Campos coloca assim, ó, levantava-se a fé, renovava-se o amor, voltou, né? Tudo aquilo que aí sim, né? Aí eles vendo, aí voltou todos os ensinamentos que o mestre tinha trazido, a fé, morrer a dúvida, acabou a dúvida, não tinha mais dúvida. E reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Aqueles espíritos precisavam dessa prova do mestre para ter vivo, né, fortificada a fé em seus corações. Jesus sabia disso, né, e sabia da importância que os discípulos tivessem esse acolhimento, porque eles seriam os emissários da sua boa nova. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam vê-lo, e outros ouvidos lhe escutavam a voz, doçurosa e persuasiva, como nos dias gloriosos de Jerusalém ou de Cafarnaum. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo, para nunca mais esquecer o exemplo do Messias, à luz da ressurreição, através da fé ardente, do amor de Maria, através da fé ardente e do ardente amor de Maria Madalena, havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos. É por isso que em todos os historiadores das origens do cristianismo param a sua pena, estão lá escrevendo, né, sobre as suas pesquisas, mas chega nesse ponto eles param para fazer a sua reflexão. Param a pena, assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos, né, que assombra a gente, né? Mas se Jesus não tivesse aparecido para eles, eles ainda estariam até hoje confabulando lá com a razão, com o pensamento, com o cálculo, com medo, né? Mas não, Jesus veio e fortificou, né? Dentro daqueles corações, era o que faltava para fortificar naqueles corações a fé, que depois foram levados, né? Como a gente viu, e aí sim se imbuíram de perseverança, de força, de coragem para levar o evangelho, né? E pelo mundo afora. Dos primeiros discípulos que se dispersaram pelo deserto das grandes cidades para a pregação da Boa Nova, e observando a confiança serena de todos os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do tempo pela ideia de Jesus, perguntam espantados. Aí ele cita aqui um historiador e filósofo francês, que falou numa das suas obras: onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Madalena? Né? Quem, né, pode ter dado a maior alegria da maior notícia que o mundo já ouviu? Que o mestre estava vivo, que o mestre permanecia ao nosso lado e permanece até hoje, e que a vida não cessa com a morte, né? Quem poderia ter trazido essa notícia? Se não Maria Madalena, aquela que a gente viu, né? O espírito que mais compreendeu o mestre, que mais se voltou para a sua transformação e que mais se voltou para a fé inabalável desde o primeiro momento do contato com o mestre. Porque eles, os apóstolos, eles estavam assim duvidando, né, se Jesus seria o Messias mesmo, né? Então a fé deles ainda não estava consolidada como a dela, né? Que a dela, além da fé, era o sentimento de amor, né, que ela acalentava. E ela estava receptiva a isso. Ela teve ele teve aquela aparição para ela, que parece uma aparição, né? Não uma materialização. Eu acho isso. Sim. Né? E eles, com a ressurreição, né, veio a certeza da sobrevivência do espírito. Aí que eles se certificaram que ele era o Messias mesmo, que eles foram ao sacrifício por causa da ressurreição, acreditar na sobrevivência do espírito, né? Por isso que o colégio apostólico seguiu firme
Mas graças a ela, né? Graças ao amor e à dedicação dela, a fé ardente. Fervorosa. Eles ainda, né, também, Elza, complementando o que você falou, eles também achavam ainda, né, que o mestre, com tanto poder, né, como, né, ele não usaria esse poder para se livrar desse jugo que ele foi colocado, humilhado. Então, isso também criou uma confusão muito grande neles, né? Porque eles viram que ele tinha poder, né? Tantas coisas ele fez, né? Acalmou o mar, curava os doentes, levantava os mortos, né? Então, eles não tinham dúvida desse poder dele, da comunhão dele com Deus. Eles podiam até duvidar que ele era o Messias, porque os antigos profetas também tinham, né? Muitos deles tinham também poder, né? De cura, né? Mas eles criaram ali dentro deles uma grande confusão, justamente porque eles ainda não tinham compreendido que o mestre tinha falado, né? De acontecer tudo isso para que se cumpra. Eu estou com o Pai, fiquem calmos, fiquem tranquilos, né? Mas eles ali muito impregnados de sentimento materialista, de vitória, né? De demonstrar poder, de glória, né? Não entendiam a humilhação de um profeta tão poderoso, né? Mas tudo isso foi dito, eles conheciam a lei antiga, tudo isso foi previsto, né? E Jesus também falava o que ia acontecer com ele, mas mesmo assim a dúvida, né? Vacilaram, mesmo assim. Mas depois, ó, depois a caminhada foi firme, né? Até o final. Foram todos martirizados, menos João, que morreu de velhice, com mais de 90 anos. Mas todos... o João também, ele se livrava, né? Porque ele tinha que ver o martírio dos outros, o castigo dele era ver, né? E depois seguia, deixava ele seguir adiante. Ele... Não sei por quê, tem um porquê aí que eu agora não lembro. Mas ele viu o irmão, viu os outros, todos sendo sacrificados, né? O castigo dele era ver. Então, ver todos eles morrerem assim, né? É brabo também, né? Mas isso também resultou para João, né? O Evangelho de João é um evangelho diferente, né? Do Evangelho de Marcos, de Lucas e de Tiago, né? É um evangelho diferente. Porque João, né? Várias situações, né? Que fizeram com que João, isso que você falou, né? Ele ter vivido tanto tempo, né? Ele escreveu o evangelho dele já velhinho, né? Então, por que o evangelho dele é diferente, né? Porque o evangelho dele traz toda uma vivência, né? Ele viu muita coisa passar, ele vivenciou tudo isso que você falou e muito mais, né? Ele vivenciou a queda de Jerusalém, né? Ele vivenciou muitas mortes, ele vivenciou muita coisa, né? Ele foi exilado. Então, ele teve, né, mais condições e mais preparo espiritual para trazer um evangelho diferente, né? Por isso que o evangelho dele é diferente. É um evangelho mais espiritualizado, é um evangelho que mostra Jesus de outra forma. Quer falar, Bia? Não, estou dizendo que o Evangelho de João é o completão. O Evangelho de João é bem diferente. O estudo do Evangelho de João, aliás, o Haroldo faz, e eu recomendo, eu estou fazendo, é muito bom, o estudo do Evangelho de João, e ele fala isso tudo. Amores, alguém quer falar mais alguma coisa? Ana Pinho? Não. Maria? Ana Pinho, eu nunca mais vou falar Jung. É Yang? Não, é o contrário, é Jung. É Jung, não é Yang. Não adianta, é que nem uma menina, que o nome dela, peraí, é Andresa. Eu cismo de chamar ela de Vanessa, não tem jeito. Aí ela, tá bom, para você eu sou Vanessa, não tem jeito. Comigo é me chamar de Eliane. Acho que a Maria quer falar alguma coisa. Fala, Maria! Não quero falar nada, não. Gostou do estudo, Maria? Tô de boa. Tá de boa? Tô.
Então tá. Então, Jéssica, quer falar alguma coisa? Eu nunca pergunto para o Jéssica se ele quer falar alguma coisa. Quer, Jéssica? Não, Gostou do estudo, Jéssica? gostei. Bom. Tem que Então tá. fazer a prece final, né? Vamos. Quer fazer, Bia, pra gente? Posso fazer. Então, pode fazer, então, para a gente Senhor. encerrar. Senhor, obrigada por estarmos aqui reunidos em teu nome. Obrigada por tantos ensinamentos bons que nos agasalham o coração, o espírito e nos eleva. Obrigada, Senhor, por essa noite maravilhosa e por você estar entre nós, por você existir. Obrigada, meu Deus. Obrigada pela doutrina espírita e por tudo que nos dá. Abençoe e protege a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Traz a todos nós aqui presentes e também os que não estão presentes e a toda a humanidade muita saúde, muita paz, muita prosperidade espiritual, intelectual e moral e também muita fé e esperança em dias melhores. Muito obrigada, Senhor, por tudo. E fica conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Bia. Amores, obrigada boa pela noite. companhia, pela paciência. Semana que vem tem Vendemos um mais. apartamento para Valéria, amor. Beijo a todos. Lá em Madureira. Beijo. Ó, a gente está Beijo. acabando nosso estudo, hein? Faltam 8 capítulos só. Tem que inventar outro depois. Ah, inventa. Beijo. Beijo. Maria, o que você Beijo. falou, Maria? Oi? Você falou comigo? Não, amor. Ah, então tá. Beijo. Beijo para todos. Eu, Até semana que eu vem. sugeri a gente ler as obras da Ivone Pereira. O que você acha? Vamos pensar, Bia.